ela, em alguns momentos da entrevista, deixou isso muito claro. Ela falou: eu preciso de ajuda, eu estou pedindo socorro aqui ao CNPJ, né? Então, ela realmente fez um pedido de socorro. Ela tentou, através da ministra, na época, Damares, ter algum tipo de proteção. E a proteção que ela supostamente receberia seria para mudar de nome, de identidade e ir para o interior de uma cidade do norte do Brasil. Aí ela falou: para quê? Para ser enterrada numa vala sem nome? Né? Porque seria ainda mais fácil eliminá-la. Então, a gente sabe que existem muitas histórias no Brasil que resultaram em assassinatos que nunca foram esclarecidos. E não é à toa que ela tem medo, porque ela não seria a primeira. Então, a gente precisa continuar averiguando todos os detalhes dessa história, trazer à tona absolutamente tudo que nunca foi vasculhado, investigado, apurado e trazer à luz do dia, porque a essa altura do campeonato, a única proteção que ela tem é falar e contar com outras pessoas como nós que podem investigar e trazer à tona todos esses fatos. A informação, a circulação da informação sobre esse caso agora, a meu ver, é a única proteção possível, porque quanto mais a história dela ficar conhecida, mais vai ser difícil fazer alguma coisa com ela, porque todo mundo vai saber o motivo. Uma das maiores violências que você pode infringir a uma pessoa é tirar a liberdade dela. Foi isso que Arthur Lira fez. Ele tirou os filhos dela, ele descredibilizou ela, ele tirou a liberdade dela, né? Então, ela não tem mais nem esse contato com os próprios filhos. Isso só já seria um absurdo, e a gente vê isso acontecer, esse tipo de relacionamento abusivo e agressivo com mulheres e homens fortes, digo, poderosos, ou melhor. A gente vê isso acontecer muito, já seria gravíssimo. Só que a gente está falando do presidente da Câmara, e a gente vê o que ele tem feito para tentar minar esse governo. Então, não é só o caso da violência, já seria gravíssimo. Agora a gente está falando de um homem que tem ligações gravíssimas, que foi quem começou com o esquema de corrupção, de orçamento secreto. Então, isso torna uma coisa muito mais grave. E a gente vai trazer agora também os vídeos da nossa audiência. Vamos ver o que a audiência tem a dizer sobre isso. Tudo bom? Primeiro agradecer esse trabalho maravilhoso da Elô e de toda a equipe. Eu queria fazer um apelo aqui para que Lula, Flávio Dino ou os responsáveis por isso acolham e protejam essa mulher. Ela está precisando de muita ajuda, está correndo muito risco. Abraço para todos. Bom dia, galera do ICL, aqui é Eliane de Rio das Ostras. Gente, vamos iniciar uma campanha para ajudar a Juliane. Fala, Juliane, vamos ajudar essa mulher, vamos dar voz a ela, vamos fazer corte, vamos botar para quebrar em cima do Lira e mostrar que ele é mais um canalha. Vamos para cima dele com tudo? Vamos? Eu topo. Eu me solidarizo com essa mulher porque eu, como mulher brasileira, com esse homem nessa posição, com esse comando na Câmara, ele também está me agredindo. Eu convoco todas as mulheres brasileiras que se unam a essa mulher e façam um julgamento desse algoz, que é o algoz de qualquer mulher brasileira, pelo amor de Deus. E lembrando que o Arthur Lira é muito poderoso hoje, mas na época das agressões ele era deputado estadual e tinha muito poder já nas Alagoas e regionalmente era uma liderança política muito forte, né? Então, se na época ela já tinha medo, obviamente, por conta do poder que o Lira já tinha, hoje que o Lira é primeiro-ministro autodeclarado do Brasil, tentando reinar sozinho no país, é ainda mais perigosa a situação da Juliane. Eu acho que assim, é importante a gente apontar duas coisas, né? É impossível naturalizar tudo que esse senhor anda fazendo. Então, da mesma maneira que a gente não pode naturalizar essa violência física que ele cometeu com ela, a gente também não pode naturalizar a maneira como ele trabalhava em Alagoas, que ela descreveu com toda clareza, malas, né, remessas de dinheiro chegando na casa dela e sendo divididas em envelopes para mandar para outros políticos. Isso não pode ser naturalizado, como também não pode ser naturalizado o que se tornou comum nos últimos 4 anos, que o presidente da Câmara distribua o orçamento do país.
Isso é um absurdo. E isso começou a ser tratado como uma coisa normal. Então, acho que nesses 3 aspectos, a gente tem muita coisa que levantar, que apurar e que divulgar ainda. Isso é só o começo, porque o que ele está fazendo, tentando transformar o governo eleito nas urnas do presidente Lula e o país inteiro, botar todo mundo como refém dos poderes dele, isso não pode ser tratado como coisa normal, como a política é assim mesmo. A política não é assim. Ela foi estuprada por esse deputado e que chegou ao poder através da distribuição de dinheiro. Foi isso, mais nada. E é por isso que ele está inconsolável, irritado, espumando, porque perdeu parte da distribuição dessa verba. Pois é, e ela diz que ela tem provas e que ela tem documentos do que ela falou, do que ela revelou ontem em entrevista. Vamos ver mais um trecho para a gente repercutir com a Elô depois. A senhora concordaria em receber alguém de nós para mostrar esse material que a senhora tem? Se mostra, eu tenho tudo isso, eu tenho um acervo pessoal muito bem guardado. Inclusive, eu demonstrei em alguns vídeos numa rede social minha. Foi a partir daí que eu mostrei algumas coisas, não detalhadamente, né? Porque eu sempre fui calada, silenciada em meus vídeos. Tudo meu é sempre censurado, manda tirar do ar. Eu acordava com notificações para mandar retirar meus vídeos do ar. Enfim, eu sou muito silenciada. É uma blindagem que é surreal, é uma coisa fora do comum. Eu não sei por que de tudo isso, porque existe, está lá. É uma caixa preta, está lá. Tudo inserido nesse processo que é blindado. E tudo dele, ele faz com segredo de justiça. Tudo. Ele me silencia de todas as formas. Bom, a gente vai procurar a senhora para pegar esse material e a senhora vai poder mostrar para o Brasil inteiro, né, Elô? Elô. Com certeza, e eu conversei com ela depois da entrevista ontem, e em 5 minutos de conversa ela já me contou outras coisas. Agora, ela também deixou muito claro que para haver uma entrega desses documentos, a gente vai ter que coordenar isso muito bem, porque ela nunca está no mesmo lugar, nem no mesmo estado. Ela vive mudando de localização justamente por causa do risco que corre. Mas a gente vai levar isso adiante, tenho certeza, não vai ficar só nisso. Elô, queria aproveitar e te perguntar, eu disse na abertura quando você começou aqui com a gente agora o programa, te agradecendo, porque a gente sabe que essa entrevista foi coordenada por você que articulou. Então, se você puder contar um pouco dos bastidores, como é que vocês se conheceram, como é que você chegou nela, enfim, como é que você também conseguiu fazer esse convite e que ela aceitasse, topasse falar pra gente. Foi uma entrevista muito contundente, de 40 minutos, então queria que você contasse um pouquinho pra gente, por favor. Eu posso contar muito pouca coisa, Vivi, porque é difícil contar. Difícil contar porque senão a gente também atrapalha o processo de claro, apuração dessa notícia. Mas o que eu posso te dizer, no fim das contas, quando eu finalmente conversei com ela trocou comigo algumas informações e assim, aí eu entendi talvez por que ela se sentiu mais à vontade, porque ela acompanha o nosso trabalho, ela sabia da minha vida fora do país, ela acompanhou meu trabalho nos Estados Unidos e ela até falou comigo, eu acho que eu talvez seja obrigada a fazer o caminho inverso que você fez, em vez de voltar, né, como eu voltei para o Brasil, de ter que sair do país para se proteger. Então, eu acho que ela se sentiu muito à vontade também, porque ela conhece, né, o meu trabalho, o nosso trabalho coletivo aqui acima de tudo. E eu acho que é só isso que eu vou poder te contar, Vivi. Não, tem mais uma coisinha que eu acho que dá para você contar pra gente, que é uma percepção que só você teve, né? Porque a gente estava aqui com a Juliene, que alguns poderiam dizer, com a Juliene midiática, né? Com a Juliene em frente às câmeras, com a Juliene que está ali querendo ganhar atenção. Alguns sempre vão dizer isso. Você teve com a Juliene nos bastidores, você teve com a Juliene quando ninguém estava ouvindo, você teve nesse papo até mais intimista com ela. A pergunta é, a Juliene que nós vimos aqui na entrevista, ela bate com a Juliene que você viu nos bastidores? Ou seja, você estava vendo
verdade mesmo em tudo aquilo que ela nos disse? A gente já deu nossa opinião aqui, mas todos nós vimos muita verdade no que ela disse, mas nenhum de nós esteve com ela sem ser ali na entrevista. Diz pra gente um pouco essa sua impressão, por favor, Elô. Edu, igualzinha ao que ela falou diante das câmeras. Ela falou para mim no telefone, eu perguntei, porque eu fiquei muito preocupada com ela, te confesso. E ela me disse, não, eu vou estar com o meu advogado. Eu falei, então tá, você tenha certeza de que ele concorda com o que você vai falar, se ele concorda que você vá adiante no que você vai falar. E o que você achar que não deve falar, você se cale e diga, não, isso eu não posso falar. Ela falou para mim no telefone, olha, eu já falei tanta coisa, já tive tanto problema, que agora eu vou para cima mesmo, eu vou falar tudo que eu puder falar. Então, eu acho assim que para mim não mudou nada. O que eu vi na entrevista foi o que eu ouvi no telefone também, não vi diferença alguma. E eu acho que é isso mesmo, a força, né, da verdade, eu acho que ela transpira. Isso. Tanto quando a gente está conversando no telefone, como no vídeo. No vídeo transpira muito também quando a pessoa está falando a verdade.